No livro de Apocalipse, isso, nas mãos, a Bíblia, e abre no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 12, amém? Nós colocamos no coração em falar das 7 igrejas de Apocalipse, então nós estamos aprendendo um pouco sobre essas igrejas, amém? Isso é muito importante para nós, porque ao expressarmos, ou ao direcionarmos essa palavra, nós vamos entender quanto ela é importante para cada um de nós, amém? Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 12 em diante. Quem achou fala, eu sou o 12. Quem não achou fala, espere por mim. Acho que eu ouvi alguns. Creio que todos acharam. Gostaria que você prestasse atenção, amém? Eu sei que todos, esse é o momento mais importante. Não se distraia, não converse, porque isso é muito importante. A palavra de Deus, ela tem uma direção para a tua vida e para a minha vida, amém? E a gente não pode estar dormindo, amém? Desatento à palavra de Deus, porque todas elas são revelações sobre nós e está para cumprir. Está preparado? Tem lá um vídeo, amém? Tá ok o vídeo aí? Tem um vídeo também do que aconteceu ontem. Vê se consegue liberar. Consegue? Para quem não esteve, vê se dá. Não dá? Não dá. Não está pronto ainda. Vamos ler junto então. Quando estiver pronto, você me dá um sinalzinho aí, tá bom? Queria passar para vocês projeto Aviva a Vida, o que aconteceu, todos que estavam envolvidos. Já dizer assim para cada equipe: Deus abençoe, multiplique de uma forma poderosa a sua vida, o teu trabalho. Tudo que vocês fizeram ali foram para Jesus. Só ontem foi mais de 49 famílias que pediram casa de paz, amém? Fora 12 que nós já tivemos na primeira parte do evangelismo. Então nós vamos entrar nas casas, nas famílias, que é o projeto principal desse evento, amém? Um evento, eu sempre falo que ele não muda uma família, uma cidade. O que muda uma cidade é fazer líderes, amém? Fazer discípulos, e esse é o nosso alvo. Esse é o nosso propósito da chamada. Agora sim, teve coisas ali lindas mesmo, que nos chamou muita atenção em várias coisas, e fomos ministrados muito a importância e a necessidade de ajuda que muitos precisavam. Eu mesmo levei várias roupas minhas, e eu vi pessoas saindo com peças que eu conheço, e aquilo é gostoso, você ver aquilo se multiplicar e você poder ser um canal de bênção, amém? Então Deus abençoe a cada um que ajudaram, desde aqueles que intercessão, que carregaram, que trabalharam, que fizeram, que ajudaram na limpeza, tudo que aconteceu. Deus abençoe 100 vezes mais a tua vida em nome de Jesus. Todos acharam? Vamos ler junto? Amém? O texto fala assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive e onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram ao ensino de Balaão, que ensinou a Balaque a armar cilada contra israelitas, induzindo-se a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês também, os que se apegam ao ensino de nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei com eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, fala ao vencedor, darei o maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Podeis assentar, encurva a sua cabeça. Quero fazer uma pequena oração, e você pede ao Senhor falar o teu coração, a tua vida, amém?
Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te adoramos, exaltamos, através do louvores, através da oferta, Senhor, e ver esse vídeo, que muito nos alegra o nosso coração, Senhor, que quanta alegria em trazer uma oferta ao Senhor, que seja nosso coração da mesma forma. E Deus, mas nesse momento, é o momento do ensino, é o momento da Tua Palavra, é o momento, Senhor, que queremos ouvir o Senhor ministrar o nosso coração, e a nos ensinar, Senhor, o caminho da verdade, o caminho da Tua perfeição sobre nossas vidas, que é o caminho do Teu propósito, e que possamos entendermos, e que cada um que aqui está, venha receber no Espírito essa palavra, e sair consolidado com ela, sabendo que o Senhor tem promessas sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. Fala para 3 pessoas, Deus vai falar com você. Amém. Amados, colocamos, como já falamos aqui no coração, em ministrar as cartas às igrejas, que Deus usou esse homem chamado João, posso dizer o apóstolo do amor, para escrever tudo o que seria futuro, tudo que iria acontecer no futuro. Amém? Apocalipse nada mais é do que livro da revelação. E o que essas cartas, o que esses livros, eles nos dizem, o que ele está passando para cada um de nós, o que quer falar conosco, na nossa geração e nosso tempo. E é exatamente isso que se refere às cartas às igrejas, porque ela se refere a tempo e fases das igrejas, que muitos estão passando, ou podemos estar passando, em fases que a igreja passa. Nós falamos aqui há 3 semanas passadas sobre a igreja de Efésio, e sabemos que a igreja de Efésio foi a igreja apostólica. Fala assim, a igreja apostólica. Foi a era da igreja apostólica, o início da igreja, a igreja primitiva, a igreja que tinha tudo em comum, a igreja que crescia, a igreja que Deus formou, a igreja que Deus estabeleceu na terra. Foi Deus que estabeleceu através do apóstolo, onde ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos do poder. Foi o único momento que Deus disse para que ficassem reunidos, e ali eles receberam dessa palavra. E sabemos que houve a perseguição da igreja, e tudo aconteceu através de um homem chamado Saulo, depois se torna Paulo, e ele faz uma diferença tremenda. Essa igreja teve um impacto sobre a face da terra, mas a gente sabe que ela só teve uma coisa contra, porque todas as cartas você vai ouvir o anjo falando ao anjo da igreja, dizendo algumas coisas. Eu vejo a tua obra, vejo situações que aconteciam sobre a igreja. Quando olhamos para a era da igreja de Efésio, a única advertência que essa igreja teve foi porque com o tempo perdeu-se o amor, que era voltar-se ao primeiro amor. Nós ministramos na semana passada a igreja de Esmirna, que nós falamos que é a mirra, que era a igreja sofredora, a igreja que ia passar por situações de atrito, ia sofrer, ia passar perseguições. E foi exatamente o que aconteceu com esta igreja. Todas essas igrejas, elas estão na Turquia, e diz que ela existe uma linha reta, uma estrada reta, e ela está exatamente numa sequência exata. Cada uma delas você vai passando e vemos exatamente tempos e exatamente fases, como eu te falei. E Esmirna, ela é conhecida como igreja de sofrimento, como eu ministrei na semana passada, e é onde aconteceu muito martírio. Muitos homens de Deus morreram. Na história bíblica vemos pessoas morrer pelo amor a Jesus. Uma deles que eu posso dizer foi o próprio Paulo, o próprio que correu, foi atrás do povo de Deus, mas se entregou, amou, deu tudo o que conheceu. Mas o que acontecia com a igreja é que quando alguém morria pelo evangelho de Deus, é como um morresse e levantasse milhares dele. Então o maior inimigo da igreja e dos nossos dias não é diferente. Eu quero dizer para você que ele se chama diabo, ou Satanás, o ladrão da igreja. Mas a boa notícia é aquela palavra que Jesus já disse, que a porta do inferno não prevalece com a igreja de Deus. Será que eu estou ministrando para a igreja do Senhor Jesus aqui? A gente sabe que o ladrão, João 10:10, veio senão para matar, roubar e destruir.
Agora pensa comigo, se a igreja primeira foi advertida para que voltasse no amor, e isso aconteceu com certeza. Olhamos a igreja de Esmina, onde era a igreja perseguida, e muitos morreram em martírio, mas quando matava um, e quando alguém não negava a sua fé, o que acontecia com a igreja? Isso todo com a armação do diabo. E o que acontecia? A igreja crescia rapidamente, crescia mais ainda. Então o diabo inventa um plano B. Ele sempre tem uma situação contrária. E quando nós falamos agora da igreja de Pérgamo, a gente vê uma situação. Pérgamo, ela quer dizer a igreja misturada. Fala assim, a igreja misturada. Sabe o que era o plano de diabo? Já que eu não posso com eles, eu vou me filtrar neles. Esta foi a arma do inimigo para paralisar o projeto de Deus, que é você e eu sobre a face da terra. Toda palavra escrita, toda Bíblia escrita, ela é escrita para você. Será que tem um cristão aqui? Amém? Ela é escrita para você, ela é escrita para mim. Se essas cartas são direcionadas à igreja, será que a igreja veio? Então ela é direcionada à igreja, visa as igrejas. Então o inimigo, ele tem seus planos, e o plano do diabo foi entrar no meio da igreja, e é isso que nós vamos explicar aqui esta noite. Pérgamo também significa casamento ou casado. O que isso quer dizer? Quem é casado tem uma aliança e vive por uma aliança. Ninguém gosta de ser traído. Mesmo uma pessoa que não tem Jesus, eu já vi muitas pessoas separando, não é cristão, mas porque foi traído por alguém, não gosta de ser traído. Conheço pessoas aqui na cidade, em outros lugares, viveram situação difícil porque fez tudo errado, depois quer corrigir, só Jesus para consertar essa situação. E depois paga um preço tremendo por aquilo que fez, porque a gente sabe que o maior valor na terra é a família. Então exatamente, essa igreja também ela tem o significado de casado. Nós estamos casados, ou se falar de casamento, você é a noiva, e Jesus é o noivo. Um dia ele fala assim, eu vou voltar para casar com a minha igreja, e subirei junto com elas, para a glória dos céus, para um novo céus e uma nova terra. Será que eu posso ouvir um aplaudinho, um brado de vitória aí no teu coração? Então é muito importante saber o propósito e a intenção de cada uma dessas igrejas. Mas para cada igreja havia elogio. Ou posso olhar para essa igreja, eu vejo aprovação, eu vejo reprovação e eu vejo promessa. O que eu disse? Eu vejo aprovação, eu vejo reprovação e eu vejo promessas de Deus. E é isso que eu quero compartilhar aqui, porque quando olhamos essas cartas aqui, que foi direcionada a essa igreja, e você percebeu muitas coisas, que a primeira coisa que fala no versículo 12, que fala assim, aquele que diz à igreja, aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Quem tem a espada afiada? E que espada é essa? Essa espada não está cega, essa espada está afiada. Fala, a espada está afiada. Amém? Só que o que é legal é que ela tem 2 lados cortantes. Ela não corta só de um lado. Isso que é gostoso. Que qualquer pessoa que sobe nesse altar para pregar, e quando ela fala da palavra aqui, como eu estou falando para vocês, e qualquer intenção minha, que seja no meu coração, que eu já orei a Deus, quando entrei no culto e dobrei meu joelho, para que eu sabendo que ia ministrar, falar, Senhor, que eu não venha falar nada de mim, mas que venha ser do teu coração e do teu espírito. Mas o importante é saber que qualquer situações, essa palavra tanto corta aí, como ela corta aqui, e eu quero dizer que ela vai nos cortar em nome de Jesus. Ela está afiada, amém, ela está pronta. Hebreus 4:12, Paulo dizia isso, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção no coração. Eu quero dizer para você que essa palavra vai revelar a tua história, essa palavra vai revelar a sua vida, essa palavra vai mostrar a intenção do nosso coração, e essa palavra vai nos colocar em linha, vai colocar nós no prumo. Então ela tem tudo isso sob a nosso favor. Mas o que essa carta estava dizendo à igreja de Pérgamo, uma igreja que era para estar aliançada. Então eu quero falar primeiro das suas aprovações. E aprovações que foi colocada diante dessa igreja é que Deus fala, eu vejo as tuas obras. Eu já disse aqui algumas vezes
que há obras boas e obras ruins, mas essa forma de obra é uma forma de elogio que Deus estava fazendo para esta igreja ao trabalho, porque já que o inimigo não podia paralisar da forma que está fazendo, eu vou matar alguns para ver se eu paraliso, como foi a igreja de Esmirna, e não conseguiu parar, porque quando matava um, a igreja multiplicava, porque aquele não negava a sua fé. Esse é você. Mas o que acontece? Ele usou de uma cautela inteligente. Ele falou: vou me filtrar lá dentro. E a gente vimos muitas coisas que o inimigo ele entrou dentro da igreja, e ele fala assim: aí dentro tem alguns que aderiram a alguns costumes, e ele fala costume de Balaão, que induz o ensinamento a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, e já já eu vou falar um pouquinho disso. Mas ele fala, diante de toda a situação que eles fizeram para comer comidas consagradas a ídolos, e aí ele habita o trono dele, aonde é a habitação de Satanás, e ele começa a falar muitas coisas sobre isso. Mas antes ele fala: mas alguns fizeram isso, mas vocês têm guardado a fé. Então ele fala dessas obras, e estas obras são boas. E se falarmos de fé, a fé sem obra, ela é morta. Se eu tenho fé, eu vou ter que provar em obras. O que eu tenho feito para provar? Eu lembro de uma vez que a gente foi orar por uma pessoa, e essa pessoa estava camada em cama, com dores no corpo terrível, e ela sentindo toda aquela dor, e ela pede oração. Nós vamos até lá, e nesse dia foi apóstola, eu junto ali intercedendo, e ela coloca a mão sobre essa pessoa com fé e fala: você tem fé para o milagre? Ela falou: eu tenho fé para que eu vou ser curado. E quando faz essa oração, nós ora por ela e repreendemos aquela enfermidade. Automaticamente ela pulou da cama, e automaticamente ela pulou da cama. Isso era uma sinalização no céu que ela cria naquela oração. A partir do momento que ela pulou, ela foi curada. Você crê nisso? É assim que acontece. O que provou a fé de Abraão? O texto de Hebreu fala: o que provou a fé de Abraão foi quando Deus pediu para que ele sacrificasse o teu filho Isaque. E ele pega a fé em Deus, fala fé. Isso é fé. Ele provou a fé em Deus. Ele pega o seu filho e sobe para o Monte Moriá. A primeira vez que nós encontramos uma palavra adoração. Sabia que adoração é oferta? Você sabia que adoração é oferta ao Senhor? Porque eles vieram ofertar dançando. Porque a primeira palavra oferta biblicamente é adoração. Abraão fala: vamos subir a adorar. Mas Deus tinha pedido oferta de Isaac. Vamos subir a adorar e desceremos. Então quando você vir trazer uma oferta hoje, você vai vir dançando. Fala para 3 pessoas: a partir de hoje, vamos copiar. Fala aquilo que funciona. Fala oferta tem que ser entregada adorando, dançando, uma chacoalhadinha assim. Então aplauda ao Senhor Jesus. O que cooperou a ele foi exatamente a fé. Então a fé, ela é demonstrada em obras. Nós temos fé que Deus vai fazer muita coisa, como nós fizemos ontem. Que coisa linda, mas fazemos uma ação e provamos a nossa fé, que cremos no Senhor. A segunda, e ele fala exatamente: não negasse a fé. Porque dentro de vós, aí nessa igreja de Pérgamo, havia um homem chamado Antipas, que ele não negou sua fé. Diz que pegaram esse homem e jogaram dentro de um lugar com brasas quente dentro, e jogaram para que ele negasse a sua fé. E esse homem não negou a sua fé, e ele entra ali e não paralisou, não deixou que paralisar. E isso diante de uma situação que o texto fala no versículo 12, fala que ele foi a fiel testemunha. Mesmo naquela situação ele não nega a sua fé. Então eu quero dizer para você, amado, diante de qualquer perseguição, diante de qualquer situação, prove a sua fé. Não negue o seu Deus. Confia no Senhor em todas as circunstâncias que você possa estar vivendo. Eu sempre digo aqui que servir Deus quando está tudo bem é fácil, mas você vai provar a sua fé é no momento da dificuldade, sim ou não? É muito fácil dar glória a Deus quando está tudo bem, mas quando está ai ai ui ui,
né? Aí eu quero ver você provar o quanto você confia no Senhor. E é nesse momento que Deus quer que você dê uma glória a Deus. Será que eu posso ouvir uma glória a Deus aqui? Então a gente vê que essa igreja, ela tinha obras, e diante de circunstâncias que ela estava passando, eles não negaram a sua fé. Isso foi elogio. Falei elogio. Mas tem um momento da reprovação. Mas o que estava acontecendo com aquela igreja, e são cuidados para que nós tenhamos nos nossos dias como igreja do Senhor. Isso pode estar se passando, pode estar acontecendo, mas o que é gostoso, amado, que essa carta foi direcionada a alguns, porque tem aí alguns. Quando fala assim alguns, então não está referindo a todos, sim ou não? O texto fala, aí tem alguns, então não são todos. E que esse alguns fazia? O que esse alguns, isso está no versículo 14. Aí tem pessoas, algumas pessoas, que se apegaram à doutrina, ao ensinamento de Balaão, que ensina Balaque a armar armadilha contra o povo de Deus. Eu já disse que a palavra Israel quer dizer um povo que volta a Deus. Você já voltou a Deus? Fala, eu sou Israel de Deus. Então você é o Israel de Deus. Aí ele fala a advertência contra a igreja de Pérgamo, a dizer que aí no meio de vocês, sabe uma laranja podre? O que acontece? Fala, misericórdia. Foi a arma do diabo que teve. Ele tentou pegar uns ali dentro para contaminar, e contaminou algumas pessoas, mas nem todos. E a advertência é para isso que fala aí dentro desta igreja, a igreja de Pérgamo. Ela tem alguns que aderiram ao ensinamento de Balaão. O que essa história quer dizer? Isso está em Números capítulo 22, ao versículo 25, que conta uma história que o povo de Deus, o povo de Israel, um povo que tem promessas de Deus, diz que esse povo, por onde ele passava, eles conquistavam. Por quê? Porque o povo de Deus, onde passava, conquistava por causa da promessa. A promessa segura a nossa bênção sobre nossa vida. Não é por você, mas é pela palavra que saiu da boca de Deus. Quando eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, por isso que eu falo, se aconteça o que acontecer, todas as palavras, se eu me colocar firme ao Senhor, as bênçãos virão sobre a minha vida. O que acontece aqui é que esse povo de Deus, quando ele saiu do Egito, e diz que eles passando pelo deserto, e por causa da promessa de Deus, por onde eles passavam, Deus abençoava. E qualquer pessoa que ia contra o povo de Deus, o povo de Israel, eles perdiam os seus combates por causa da palavra. Agora eles estavam já chegando perto da terra de Canaã, e havia um povo de Moabe, e via esse rei chamado Balaque, e ele já sabia a notícia do que Deus fazia para o povo dele. Você sabia que o mundo já ouviu a notícia, já ouviu falar de você? É verdade, amém? E eles ficam apavorados, eles estão conquistando tudo, e eu quero dizer, amado, que nós vamos conquistar tudo em nome de Jesus. Sabe por quê? Se Deus é conosco, ninguém pode deter a nossa história. E diz que esse povo, milhares de pessoas, imagina comigo, milhares de pessoas para chegar perto da terra prometida, mas eles, e na frente deles havia uma cidade de Moabe. Agora, eles tinham duas situações: ou eles cortavam pela direita, ia gastar muito tempo, ou pela esquerda, e ficaria mais fácil. Eles tentaram conversar com esse rei, para que passasse primeiro e ia tocar em nada, mas esse homem estava apavorado, porque ele já sabia a notícia que o povo de Deus conquistava. Ele já tinha ouvido falar que esse povo de Deus conquistava tudo. Será que é você? Ele sabia da notícia, e de repente o medo desse homem, ele faz algo, porque ele sabia de um homem que tinha uma palavra na boca, mas que de repente é vendido por proposta de Balaque, que era Balaão. Balaão era um profeta de Deus que se vendeu a Balaque, que Deus já tinha falado com ele, que quando ele chama Balaão para vir amaldiçoar o povo de Deus, mas como pode amaldiçoar aquele que já é abençoado? Bate no peito e fala: eu sou abençoado. Fala: maldição não vai acontecer na minha vida. Fala: por quê? Eu sou abençoado. Você já tem um decreto de bênção sobre a tua vida. Então quando ele pega um profeta e ele leva algumas pessoas, vai na casa de Balaão, que era o profeta, para tramar contra o povo de Israel,
interessante que o povo de Israel nem estava sabendo o que estava se passando. Você sabia que muitas ciladas vêm sobre a tua vida? E você sabia que Deus está livrando sem você saber? Sério. Nem tudo Deus te deu. É da mesma forma quando Deus falou com Pedro: olha Pedro, o diabo queria peneirar sua vida, queria visto que você, mas eu não permiti. Pedro nem sabia o que estava acontecendo. Quantos livramentos muitos tiveram aqui que nem perceberam. Você sabia que você já teve livramento nessa semana, que você nem percebeu, e Deus tem guardado por causa da promessa que está sobre a tua vida? Então nós temos motivo, amado, de agradecer ao Senhor. Estava acontecendo exatamente uma cilada quando o povo de Deus, mas esta carta fala que os olhos de Deus estão contemplando a igreja do Senhor. Deus está vendo tudo o que está acontecendo aqui. Aos olhos de Deus, tudo, não tem nada encoberto. Ele está vendo, Ele sabe a sua vida, Ele sabe a tua história. Deus, Ele sabe aqui na igreja quem realmente está com o coração no Senhor. É aquele que está vindo para adorar a Deus, aquele que está fazendo, veio para fazer a diferença, aquele que não está dando ouvido às pessoas, aquele que não está preocupado com nada, que quer adorar, que quer servir, que quer fazer diferença, como aqueles que de repente, por uma influência do diabo, está permitindo dar ouvido e começa a dar ouvido à voz de Balaque. Fala para o teu irmão: cuidado com a voz de Balaque no teu ouvido. Cuidado com essas vozes que não são vozes estranhas, e profetas que começam a se vender, gente. Um homem que tinha uma palavra de verdade, agora Deus já tinha falado. Imagina um homem chegar na presença e fala com Deus. Quando os homens, Balaque faz a proposta, ele vai falar com Deus, e Deus fala assim: não vai com eles. Aí o Balaque tem outra proposta, porque o diabo não para na primeira proposta. Aí ele manda pessoas do nível maior, com financeiramente maiores condições, e faz uma nova proposta. Aí ele vai falar com Deus. Fala assim: Deus, só tem uma boca. Se Deus diz não, é não. Se Deus diz sim, sim. Ele já tinha uma palavra de Deus, e Deus de repente faz ele passar no estreito, que no outro dia ele pega uma jumenta e vai até Balaque, e de repente ele passa uma situação tão difícil sem ouvir a voz de Deus, que aquela jumenta falou com ele. Já viu uma jumenta falar? Deus usa até jumenta para falar com você, se você não der ouvido. Deus já está falando com você essa noite. Nós precisamos estar com o nosso. Por isso que o texto sempre fala das cartas: quem tem ouvido, ouça, para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem é a igreja? Fala para as pessoas: Deus está falando já com você. A conclusão é que não tinha como. Ele tentou tanta situação contra o povo de Deus e não teve jeito. Então a reprovação é que aí no meio aconteceu situação naquela igreja, onde eles deram ouvido e profetas começaram a se vender a proposta do inimigo. A segunda coisa que fala assim: então nós temos que tomar cuidado. A nossa boca, ela nasceu para abençoar e não para amaldiçoar. Você é um profeta dessa geração para fazer a diferença. É para isso que existe, né? Se você, na tua casa, quantas coisas acontecem na casa de alguém, mas você percebe que aquela pessoa abriu boca para falar tanta coisa ruim, aí aquilo que ela falou vai acontecer mesmo. Então é isso que estava acontecendo. Deus estava apontando para aquela igreja, não era todo o povo. E quando eu estou falando da igreja, eu não estou se referindo só à igreja aqui de Extrema. Quando a carta se fala a igreja, está referindo toda a igreja no mundo. Porque dentro da igreja, alguns começaram a dar ouvido, aí pegar ensinamentos de Balaque, para tentar amaldiçoar aquilo. E eles estavam onde? Igreja? Estava dentro da igreja. Fala para três pessoas: cuidado. Cuidado com as profecias. Profecias mentirosas, que não são da parte de Deus. Segunda coisa, e eles faziam com que oferecia sacrifícios a ídolos, que o texto fala que ali habita o trono de Satanás. Você quer descobrir o trono de Satanás? Quem quer descobrir onde fica? Aonde é a idolatria?
aonde há sacrifício, ali habita o trono de Satanás. É isso que está dizendo a Bíblia. E eles pegaram agora, e aquele povo estava convertendo. A igreja começou a se misturar diante delas, e já começaram alguns dentro da igreja até a adorar ídolos. Tinha uma deusa ali no meio, os deuses, e algumas situações que aconteciam naquela época, na geração daquela igreja, naquele tempo daquela igreja. Havia um lugar onde fala lá que tinha um altar de adoração com 60 metros, que fazia muita adoração ali. Então, amados, eles começaram a sacrificar a Satanás. Olha o ponto que chegou a essa igreja. E ele fala exatamente onde habita e aonde é o trono dele. Então nós temos que tomar cuidado. Essa igreja estava misturada. Olha o ponto que ela estava chegando. E ela começa a fazer imoralidade, praticar a prostituição. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, 15, o texto diz assim: ficarão de fora. Olha quem ficarão: os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que comete a mentira. Então todos esses é o que vão ficar de fora. Então a advertência para alguns da igreja, que eles tinham que tomar cuidado. Então essa igreja de Pérgamo, ela estava contaminada, ela estava misturada. E não só isso, com tudo que estava acontecendo, eles aderem a que a igreja que não teve essa prática, que teve elogio, mas a igreja de Pérgamo, ela teve também a questão de entrar na doutrina dos nicolaítas. Essa doutrina aqui é aquela doutrina assim, para você entender melhor, tipo assim, você pode fazer isso, mas você pode fazer aquilo também, que não tem problema nenhum. Sabe, você pode fazer isso. Olha, você pode aí também trair, não vai ter problema nenhum. Então eles faziam uma mentira. Então a igreja ficou com verdade e mentira em algumas pessoas. E isso Deus estava apontando essa reprovação, que ela não podia ter isso sobre a tua vida. Então esse ensinamento que tudo pode. E é interessante que Paulo já dizia em 1 Coríntios 6,12, onde ele fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixo dominar por nenhuma delas. Então é muito importante que essas situações, elas podem vir, igreja, com você. Situações que possam perverter a tua vida, ensinamentos que não são verdadeiros. Então era um cuidado que Deus estava falando, da reprovação. Olha, o que eu tenho visto é isso sobre a tua vida. E nós temos que tomar cuidado como igreja, para que isso não venha acontecer no nosso tempo. Em que tempo que estamos vivendo? Em tempo apostólico da igreja primitiva? Será que estamos vivendo o tempo da Esmirna, que é o tempo da perseguição? Ou estamos vivendo o tempo de Pérgamo, que é o tempo que a igreja ela se filtrou com mentira, com coisas que não são de Deus? E agora pega alguns no meio dela, começa a fazer coisas que não o agradam ao Senhor. E Deus está olhando para essa igreja. Ele não está contente com esta igreja. Daqui para frente começa: eu não estou contente com essa igreja. Então, amado, a gente temos que entender que havia essa reprovação diante de alguns. Fala assim comigo: alguns. Fala: eu não sou. Levanta a mão para o céu: eu não sou. Alguns. Fala assim: eu sou aquele que faz a diferença. Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Toda carta, ela é para nós uma prevenção. É Deus falando para você tomar cuidado com as situações que podem acontecer. A salvação ela é individual para cada um de nós. É escrito isso. Não será o pai que vai salvar o filho o pai, nem a mãe, mulher, esposa. Cada um tem que fazer o seu caminho pessoal para receber aquilo que Deus tem. Mas sobre essa igreja, ela tem promessa. Será que tem pessoas aqui que têm promessa de Deus? Amém? Sobre ela tem promessa. E para esses alguns mesmo que estavam assim, o texto que fala no versículo 15 fala assim: arrependa-se. Essa palavra arrependimento no hebraico, ela quer dizer assim: muda a tua maneira de pensar, muda o teu pensamento.
Se ele fala de arrependimento, ele fala de oportunidades. Então Deus, ele sempre está dando oportunidade para você e para mim, sim ou não? Ele dá oportunidade, ele não coloca nós de fora. Para qualquer pessoa tem jeito, para qualquer ser vivente tem jeito. Jesus não morreu só por um, por outro, que aquele quer, nossa, está certo. Não, ele foi por todos. Deus não fez acepção de pessoas. Agora é muito importante nós entendermos que há uma palavra de oportunidade sobre a igreja, sobre aqueles que estavam fazendo algo que não estava agradando ao Senhor. Paulo já dizia em uma das suas cartas a Emineu e Fileto, que estava dentro da igreja, que estava desviando alguns. Então nós temos que tomar cuidado. Então nós temos que estar centrado no Senhor. Por isso, amado, que eu gosto de um ministério que trabalha em Mateus capítulo 28, 19, que o texto fala: ide e fazer discípulos de toda a nação. O que é um discípulo? Quanto tempo Jesus gastou para fazer um discípulo? Ele gastou 3 anos. Então nós entendemos que o discípulo é um líder, é uma pessoa formada, é uma pessoa que não se deixa influenciar por qualquer coisa, ou por qualquer palavra. Isso é muito importante. É uma pessoa que se coloca diante de alguém e que tem uma vida para direcionar, um que diz sim ou não. Então, isso é muito importante sobre nossas vidas. Poderia trazer uma palavra aqui de avivamento, né? Porque quando nós trazemos uma palavra como essa, parece que nenhum glória a gente ouve. Mas é importante sobre nossa vida o ensino, sim ou não? É importante nós ouvir uma palavra, porque assim, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é quando o nosso discipulador deixa de nos disciplinar. Porque o dia que o pai ou uma mãe olhar para o filho e falar assim: desse aí eu larguei mão, é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. É tão bom ter alguém que quando ele disciplina, ou quando ele corrige a gente, porque se esse texto há uma repreensão, uma correção, é porque Deus nos ama, sim ou não? Então Deus te ama muito. Não só alguns entenderam, quer dizer que Deus te ama demais. Então é muito importante nós entendermos que até aqui foi uma repreensão, mas saber que também aqui agora entra uma oportunidade. Fala para 3 pessoas, Deus tem uma nova oportunidade. Amém? Deus, ele dá oportunidade. E a palavra arrepender é mudança. Eu não posso ficar do jeito que eu estou, amém? Então é muito importante, sempre falo aqui, que o caminho da verdade, ainda que pareça ser o caminho mais longo, é o caminho mais curto. Porque, amados, eu falo aqui às vezes, né? É como você subir aquela parede ali em cima. Não vou dar muitos anos não. Você gastar 10 anos para subir aquela parede, e você subir lá em cima e chegar lá e falar para mim: apóstolo, cheguei. E eu falo: e aí, como está a visão? Maravilhosa. Você conseguiu? Eu consegui. Aí eu olho para ele e falo: só teve um probleminha. O que foi? A parede não era essa, a parede era aquela. Aí você vai gastar mais 10 anos descendo, mais 10 anos para subir, porque não fez um caminho verdadeiro. Sabe o que quer dizer? Que teu futuro vai ser promissor em nome de Jesus. Quer dizer que seu futuro vai ser futuro de vitória. O seu futuro vai ser futuro de bênção. O seu futuro vai ser o futuro de alegria. Amém? Porque nós nascemos para fazer diferença. Porque Deus está dando essa oportunidade para você e para mim. Porque a palavra, aquele que está dizendo, é aquele que tem uma espada afiada, que corta dos 2 lados. Estou falando para você e estou sendo ministrado para mim mesmo. Eu preciso estar na verdade. Você precisa estar na verdade. Agora, quem quer ouvir promessas? Eu quero dizer para você que tem 2 coisas que Deus vai te dar. Tem vencedoras aqui? Porque o texto fala assim: ao que vencer. O que diz? Ao que vencer. Fala assim: a quem vencer? Fala. Só pode vencer aquele que passou por uma luta. Não existe vitórias sem que passou por alguma situação. Não tem vitória sem situação alguma. Por isso que o texto fala: olha que essa igreja passou. Olha quantas situações essa igreja passou. Olha tronos do inimigo que foi estabelecido. Porque aonde há uma adoração a deuses, ali se planta, ali está o altar do diabo. Você entendeu a partir de hoje? Então o texto que está dizendo que aonde está plantada uma adoração, está plantado o trono do diabo naquele lugar.
E aí ele chega e fala assim: ao que vencer? Porque, amados, nós vamos passar muita situação, como as fases da igreja, mas ao que vencer, fala assim: eu vou vencer. Nunca vi ninguém fazer assim. Eu nunca vi alguém falar assim: ah, eu venci. Não, eu venci. Não é assim? Eu venci. E aí, quando eu vencer, eu vou ter o quê? Eu vou ganhar o quê? Então diz assim: ao que vencer, vai receber o maná escondido. Que maná é esse? Maná escondido. Ai, Deus tem um maná escondido, né? Por enquanto aqui se contenta pelo maná aí que os diáconos dão pra gente todo final do mês. E nós vamos trabalhar bastante. Mas ao que vencer, o próprio Jesus vai ser de você com maná escondido. Como será o gosto desse maná? Porque o maná do deserto já foi bênção. E até pediram para guardar um pouquinho dentro de uma arca como essa, e a vara de Arão, e a tábua também, lembra? Que maná gostoso que seria, veio do céu. Mas tem um maná escondido para você. Só vai receber alguém vencer. Será que tem vencedor aqui? Por enquanto teve repreensão. Agora todo mundo começa a dar glória. Você viu como a igreja? Agora a igreja é outra. Agora saiu, né? Mas quando fala repreensão, quando eu chego para Gabriela, sim, pai, né? Mas a gente precisa ouvir a repreensão. A gente precisa estar atento nas coisas que são fases da igreja. Como será esse maná? Que gosto será esse maná? Deuteronômio capítulo 29, o texto fala que há coisas reveladas que são para nós, mas as coisas escondidas que são para o Senhor. Eu só sei de uma coisa, amado, Deus só tem o que é bom. Se Deus falou que tem um maná escondido, eu quero experimentar. Eu não sei você. E se você não quiser o seu, eu quero. Fala para o teu irmão: se você não quiser, eu quero. Então responde para ele: tira o olho do meu maná. Fala: o meu maná é meu. Fala: tira o olho, não vou te dar. Fala: se você quiser, luta. Vou dar uma aplauso ao Senhor. Hoje eu cheguei em casa lá, tanta coisa a gente corre. Eu recebi, parecia um maná, um pudim em casa. Não sei quem mandou para mim, estava bom. Obrigado, Balbino. É bom ter doce, né? Aí disse que ele chegou em casa e falou assim: leva para o meu líder. Eu falei: uau. Mas você vai receber pudim também, porque é melhor dar do que receber. E quando a gente planta, a gente colhe. Vai ter um doce de você essa semana que vai colocar pudim na tua vida. Então, para frente um pouco, mas vai chegar. Dia 22 vai chegar. Quando acabar, já vem o pudim para você. Quantos aqui querem comer do maná escondido? Não, você acha que você não está afim, não. Porque se você tivesse fim nesse maná, você ia dessa cadeira. Quantos aqui querem maná escondido? Eita, a mão levantou. Quero chamar louvores aqui para adorar a Deus. Se coloque em pé. Quantos querem mais promessa de Deus? Fala assim: a igreja de Pérgamo tem mais promessa. A segunda delas é: ao que vencer, vai ter um maná escondido, vai receber do maná escondido. E a segunda coisa, vai receber uma pedra branca na sua coroa. E nessa pedra vai estar escrito o nome. É um novo nome. Você sabia que você vai ter um novo nome? Nessa pedra vai estar um novo nome, e que ninguém vai saber, só você e Deus. Ele diz: eu vou te dar um novo nome, numa pedra escrita branca na sua coroa. É só para quem vencer. Ele vai ter maná, e ele vai ter uma pedra dizendo para você: você é mais do que vencedor. Você é a igreja vencedora, que foi fiel diante de todas as coisas. Então eu quero dizer para você, igreja, que vai valer a pena tudo que nós vamos fazer. Vai valer a pena toda a dificuldade que você passar por amor a Jesus. Nós vamos ter a recompensa. Você não veio só para a igreja apenas por vir, não. Nós estamos vindo porque nós estamos ouvindo de promessas de Deus sobre nossas vidas, e o ver no caminho com o caminho certo,
Qual os passos certos? E Deus está mostrando o que vai acontecer com a igreja, quais situações que vai acontecer com a igreja. E nós precisamos estar atentos a todas elas. Isso é com todas as igrejas. Nós somos a igreja do Senhor, mas ao vencedor, Deus tem um maná escondido. Ao vencedor, Deus tem uma pedra branca, e nessa pedra vai estar escrito o seu novo nome. Fala para 3 pessoas: Deus tem um novo nome para você. Como será o teu novo nome? Você sabia disso? Você vai ter um novo nome. 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 Qual será seu novo nome? A pergunta é qual? Fala para alguém aí. Qual será o seu novo nome? Qual será? É só para quem vencer. É só para quem vencer. Vencer o que? Vencer o mundo. Vencer as tentações. Vencer as dificuldades. Vencer as propostas de Balaque. Vencer tudo que o mundo vem para nos tirar da presença de Deus. Levanta a tua mão para o céu. Eu quero orar por você. Eu quero dizer: Satanás, cai fora. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Sai. Cai fora. Cai fora. Diabo, eu estou ordenando. Cai fora da igreja. Sai da igreja. Cai fora. Aqui não. Aqui não, aqui não, aqui não. Sai fora, sai fora, sai fora. Eu te ordeno, cai fora da igreja, sai fora da igreja, sai fora, sai fora. Eu gostaria que você fizesse uma oração por você mesmo. Eu gostaria que você levantasse a mão para o céu e fechasse seus olhos e começasse a orar por você mesmo. Porque o inimigo quer roubar o maná seu. Porque o diabo quer roubar a pedra que tem um novo nome na tua vida. Não fica disperso, igreja. Não fica disperso, igreja. Abra a sua voz. Começa a fazer uma guerra espiritual. Começa a guerrear você aí. Começa a guerrear agora. Abra a tua voz. Abra a sua voz. Repreende. Fala: cai fora. Cai fora da minha família. Cai fora. Sai fora do meu ministério. Sai da minha geração de doce. Eu gostaria que você fizesse uma oração e comece a repreender. Começa a entrar em guerra agora. Começa a entrar em guerra agora. Xarabaxore calabaxo. Isso. Abra sua voz. Isso, abra sua voz. Isso.